no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Sentado como estamos, vamos ler os 8 primeiros versículos. Todos acharam? O texto sagrado diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Oremos. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por esse momento da leitura da Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra, diz o profeta Isaías, que ela não volta para o Senhor vazia. Quando ela é lida e pregada, ela causa um efeito na vida daqueles que a ouvem. E volta para Ti, Senhor, como Te apraz. Então, Senhor, nessa noite, fala aos nossos corações. Ó Deus, todos nós que estamos aqui, nós saímos da nossa casa com o único propósito do nosso coração: a adorar o Senhor nessa noite. Muito obrigado, Deus, pelas famílias presentes aqui nesse santuário. Que ao término deste culto a gente saia, ó Deus, alegres na Tua presença, confortados e consolados pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Reparte a Tua palavra segundo a necessidade de cada um de nós que estamos aqui. E perdoa nossos pecados, porque somos pecadores, Senhor. Te oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pensar com a igreja nessa noite acerca desse tema. Quem era Cornélio? Quem era Cornélio? Então, pelo texto que nós vimos aqui nessa noite, Cornélio era um centurião romano, destacado em Cesareia, cidade edificada por Herodes o Grande, às margens do mar Mediterrâneo, e ali se encontrava um quartel-general de Roma, em Cesareia, do governo romano ali dentro da Palestina, onde Roma governava a província da Judéia. Herodes a reconstruiu para dela ser uma cidade vitrine para o Oriente. Essa era a ideia de Herodes. E também para atender os desejos do imperador. Essa cidade ela foi recebida o nome de César Augusto, aquele imperador da época do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, num período de 12 anos, Herodes construiu um teatro, Herodes construiu um anfiteatro, construiu prédios públicos, construiu uma pista de corridas, Herodes construiu um palácio, construiu um aqueduto e um magnífico porto, belíssimo. Esse porto ainda tem as ruínas dele lá, muito bela, dentro do mar. Não é? E ali, como era de costume, né, quando o imperador vinha, então era aquela pompa toda, né, os navios na frente, aquele ritual todo. Então, quem era Cornélio?
Na organização militar de Roma, do exército romano, ela era feita por legião. E essa legião, ela ocupava um lugar onde ela chegava. Então ela tratava de uma força composta de 6.000 soldados. Cada legião tinha 6.000 soldados. E em cada legião havia 10 cortes. E cada corte tinha 600 soldados. E aí poderia comparar-se já a um batalhão. A corte estava dividida em centúrias, compostas por 100 soldados cada, sobre as quais mandava um centurião. Os centuriões eram a espinha dorsal do exército romano. Irmãos, e a gente vê aqui que esse homem estava orando a Deus. Esse homem era romano, centurião, mas estava orando a Deus. Um homem romano, do exército romano, que era uma das coisas difíceis, não é desses homens temer alguma coisa, exceto a morte em si. Mesmo assim, eles não hesitavam em morrer. Então, qual é o entendimento que a gente tem da leitura desse texto, quando a gente viu esse homem orando e ali chegando um anjo? E se manifestando, e diz o texto, que o anjo, quando ele apareceu, Cornélio viu o anjo dentro da sua casa, nessa visão, e ele viu, na visão, o anjo se dirigindo em direção a ele. O anjo não só ficou parado, mas foi em direção a Cornélio. E aqui, irmãos, Deus, na realidade, como Deus, Ele salva pessoas para o seu reino de todos os lugares. Amém? Deus salva quem Ele quer. Não somos nós que escolhemos a salvação. Não somos nós que tomamos a decisão ao lado do Senhor. Mas é Deus que escolhe aqueles que Ele vai salvar. Por isso que são bem-aventuradas essas pessoas que encontram a salvação da parte de Deus. Então Deus salva qualquer pessoa em qualquer lugar. Cornélio era um soldado romano, mas foi alistado na família de Deus para ser um soldado agora de Jesus Cristo. Quem era Cornélio? Cornélio era um homem piedoso, diz o texto. Mesmo sendo militar, ele não endureceu seu coração em nenhum momento. Dava muitas esmolas. O texto afirma isso, que ele dava muitas esmolas ao povo. Não era pouca esmola. Cornélio dava muitas esmolas ao povo. Cornélio tinha um coração, as mãos e o bolso aberto para ajudar os necessitados. Amém, irmãos? Ele não tinha somente o coração. Não, mas ele tinha as suas mãos abertas para Deus e o seu bolso também aberto para abençoar vidas sobre a terra. Aprendamos com esse texto sobre o que Deus quer falar com cada um de nós. Então, irmãos, ele não dava esmolas aqui, não era para aliviar o seu coração ou a sua consciência, não. Não, vou dar uma esmola aqui para estar fazendo um bem. Ou porque você passou junto de alguém em grandes dificuldades, e aí você abriu seu bolso e ajudou essa pessoa. Como uma crise de consciência. Não, não foi assim. Mas ele socorria os necessitados no meio do povo. Era assim que Cornélio agia. Ele era um cara extraordinário. Mesmo sendo gentil, porque ele não era judeu. Ele era gentil, ele era romano. Mesmo sendo gentil e vivendo agora em terras palestinas, era generoso em dar. Ele era um cara abençoador. Em dar, em abençoar vidas, em vez de explorar o povo, como eram os outros centuriões. Então, irmãos, aprendamos aqui já que a palavra de Deus, ela nos ensina a ser dessa maneira. Porque o contrário disso, eu digo sem medo de errar, toda pessoa que é mesquinha, ela passa por dificuldades financeiras. Toda pessoa que é mão de vaca,
traduzindo, né? Traduzindo aqui para o português. Amarrado, não tem vontade de ajudar, não tem vontade de abençoar. O dinheiro para essa pessoa é algo muito precioso, é um Deus. Essas pessoas, irmãos, elas, na área financeira, só Jesus Cristo. Eu nunca vi um mesquinho se dando bem na vida. Até agora, né? Amanhã ou mais tarde pode alguém aparecer. Eu sou um mesquinho, não ajudo ninguém, nem a minha família mesmo. Mas sou um cara abastado, abençoado por Deus. De maneira nenhuma. Esse 10º capítulo de Atos dos Apóstolos, irmão, revela uma história que marca uma das maiores mudanças da vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. É quando o primeiro gentil é aceito como membro da igreja do Senhor. Cornélio é o primeiro crente gentil a ser aceito na igreja do Senhor, convertido para servir ao Rei da Glória. A comunidade cristã diz isso, William Barclay. Quem foi Cornélio? Cornélio, irmãos, ele abraçou a fé judaica, ele passou a acreditar em Deus. Cornélio, ele abandonou a religião ancestral dos romanos. Ele abandonou tudo aquilo, os mitos, os deuses e os ídolos de Roma. Quando ele chegou nas terras palestinas, que ele conheceu os judeus, um povo temente a Deus, que agia de uma maneira diferente. Então ele começou a crer em Deus. Ele chegou para ser como centurião e para comandar aqueles 100 homens, para manter a paz em Jerusalém. Cornélio estava cansado do politeísmo romano. Ele estava cansado daquela idolatria do seu povo. Porque às vezes a gente serve aos deuses pagãos, acreditando que estamos fazendo uma boa ação para a gente mesmo. E quem são esses deuses pagãos? Esses deuses pagãos, eles não existem. Esses deuses pagãos, eles são criados na cabeça do homem, para atender às suas necessidades. E ele estava cansado não só do paganismo, do politeísmo, ele não estava só cansado disso, dos ídolos. Cornélio estava cansado também da imoralidade, que é comum nos dias de hoje, a imoralidade. Por isso que Deus nos chamou para nós sermos seu povo. E o caráter de Deus, um dos valores morais de Deus é que Ele é santo. Então você, meu irmão, como você, pastor que está pregando, precisa se santificar a cada dia. Amém, irmãos? Então Cornélio estava cansado disso. Cornélio deixou os muitos deuses romanos e se voltou para Deus, o Deus vivo e poderoso. Um historiador antigo, irmãos, ele descreve as características de um centurião da seguinte maneira. Ele diz o seguinte, sobre o centurião: devem ser bons líderes, prudentes e seguros, nem muito temerários, nem muito descuidados, sem a inclinação de tomar a ofensiva em uma luta descontrolada, mas capazes de não ceder, se caso estiverem numa luta, e morrer em seu posto quando for afligido e pressionados pelo inimigo. Portanto, aprendemos aqui sobre essa descrição do centurião, das características de um centurião, para ser centurião. Cornélio era um homem que sabia muito bem o que significava ter coragem e ter fidelidade. Ele tinha que ser fiel a Roma. Então ele sabe muito bem, e Deus é quem traz esse homem, porque todas as coisas estão sujeitas ao Senhor, irmãos. Tudo está sujeito a Deus. Não existe nada nesse mundo que você faça se não estiver sob o controle de Deus. Inclusive as coisas certas e as coisas erradas que a gente faz e que traz prejuízos a muitas vidas. Em primeira ordem está a nossa família.
E aí eu classifico essas pessoas como pessoas irresponsáveis. Um homem que põe a sua família em risco é um homem irresponsável. Posso ouvir um amém assim? Glória. Amém. Não por ser irresponsável, mas pela verdade. Quem era Cornélio? Cornélio era um homem que orava, diz o texto. Ele orava a Deus. De contínuo. Ele orava continuamente. Ele não orava assim porque ele estava doente. Ou porque tinha alguém doente na família. Aí ele intensificava a sua oração. Por isso, irmãos, se você ainda não fez sua inscrição, eu não quero fazer aqui nenhuma apologia, não. A conferência, não. Eu acredito que quem vai estar nessa conferência é quem Deus quer. Agora, nós não vamos estar aqui cantando como é que bota um acorde no violão, não. Nós vamos aprender aqui sobre a palavra de Deus. Nós vamos estar aqui esses dias estudando sobre a palavra de Deus. Porque às vezes a gente não tem coragem de dar R$45 num evento desse, a gente não tem coragem de dar R$50 nem 60. Mas a gente compra outras coisas até desagradáveis a Deus para entender os nossos próprios luxos. Mas eu quero afirmar a vocês que Deus, Ele está de olho em você e em mim. Nem se engane disso. Não se engane. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem sou eu. Então Cornélio, ele orava a Deus. Não porque estava doente, mas ele orava constantemente a Deus. Talvez não soubesse bem o que é que ele estava pedindo, orando, mas ele orava a Deus. Ele não sabia o que é que poderia acontecer, orando e falando com Deus. Mas de acordo com o conhecimento que ele tinha, Cornélio, pelo menos, ele entendia que estava vivendo perto de Deus. Mesmo que ele não soubesse o que é que ia acontecer, mas ele sabia que estava, por orar, ele estava próximo de Deus. Irmãos, Cornélio era um homem conhecido na terra e conhecido no céu. Abra sua Bíblia aí, Atos 10, 22. O centurião Cornélio era um homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de onde? De todo o povo judeu, da nação judaica. Foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, está claro aqui que esse homem chamado Cornélio, esse centurião, era um homem conhecido por toda a sociedade romana. Como centurião, ele era conhecido lá. Quando ele chega na comunidade do povo judeu, da nação judaica, ele era conhecido por toda a nação. Você sabe o que é isso, irmão? Não era porque ele era violento, não. Mas é porque ele era um homem de oração e um homem piedoso. Ele ajudava muitas pessoas. O texto diz claramente quem era Cornélio aqui. Mas o texto também diz que ele não era só conhecido aqui na terra. Ele era conhecido também no céu. Por quê? Porque o anjo, quando chega para ele, o anjo diz assim: Cornélio, as tuas orações estão na memória de Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? É você orar e saber que a tua oração está na memória de Deus. Tem resposta mais plena para um homem que fala com Deus do que ouvir do mensageiro do céu e dizer: a tua oração está na memória de Deus. Porque tem muitos cristãos que não sabem o que é isso, não. Ou seja, muitos talvez precisem se converter. Se converter. Quem era Cornélio? Cornélio era um líder eficaz, não apenas fora de casa.
Ele não era um cara excelente só fora de casa, mas também dentro de casa. Cornélio era um homem que possuía autoridade com os seus soldados e também possuía autoridade com seus familiares. Isso é algo que a gente precisa aprender. Cornélio era um homem íntegro na vida exemplar dentro do lar, meu irmão. Cornélio não era um cara bom só lá fora. Porque lá fora tem muitos homens que são excelentes. Tem muitas mulheres que fora de casa são pessoas maravilhosas, fora de casa. Com as amigas, no trabalho, na escola, na universidade, aonde estiver. É uma pessoa maravilhosa. Agora, dentro de casa, temos que ser também. Amém, pastor? Homens e mulheres. Cornélio, irmãos, era esse homem íntegro, de vida exemplar dentro do seu lar. Cornélio liderou a sua casa, diz o versículo 2, pode observar. Cornélio liderou a sua casa para buscar a Deus e ser uma família piedosa e temente a Deus. Pode observar que Cornélio não abre mão disso. Cornélio, quando ele chega lá, ele entende e compreende a fé dos judeus, e ele diz: não, eu quero esse Deus, agora eu não quero só para mim, eu quero esse Deus também para a minha família, para a minha esposa e os meus filhos. É isso que nós, se você ainda não tem a sua família na presença de Deus, porque, irmão, sabe o que acontece muitas vezes dentro da família? Tem pais que os filhos dizem assim: não vou mais para a igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o pai deixa. E o pai deixa, a mãe deixa. Que pai é esse? Cristão. Então esse pai não é cristão, é um pai negligente. Como é que um filho meu, uma filha minha diz: não vou mais para a igreja? Não, tá certo, tá certo. Tá certo o quê, rapaz? Lá em casa quem manda é multa. Não, meu amor? Como é que... não, vou fazer isso agora, não vou mais para a igreja. Não vou mais no domingo, não vou mais. Eu vou quando eu quero. Que conversa é essa? Que pai é esse? Que mãe é essa? Sabe que pai é esse? Que mãe é esse? Negligente, distante de Deus, anos-luz. Anos-luz. Porque um pai que é crente e uma mãe que é crente, ela diz: não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Agora não é assim não, plá, na cara do filho nem da filha não. Não, meu amor, você está errada. Não, meu filho, você está errado. Você vai com papai e mamãe para a casa do Senhor. Que história é essa? Não, você está errado. Você aprendeu isso aonde? Aprendeu isso aonde? Agora, se não frequenta a igreja, são esses pais irresponsáveis, irmãos. Que precisa de aprender com o Cornélio, que ainda não é crente. Cornélio aqui ainda não é crente. Ele ainda não é crente. Ele ainda vai se converter ainda. Extraordinário, não é não, irmão? Às vezes Deus usa uma jumenta para falar com os seres inteligentes. É um Deus extraordinário, não é não? Quando eu olho assim, eu fico envergonhado. Balaão cheio de onda, que é envolvido em corrupção espiritual. Misericórdia, é corrupção, irmão. Não envolve só esses bandidos que estão no poder, não. Esses ladrões que estão no poder. Não é? Mas também envolve dentro do sacerdócio. Tem muitos sacerdotes bandidos. Como um ressentimento que saiu aí, envergonhado. A Polícia Federal prendeu ele. Sabe por quê? Por pedofilia. Por pedofilia. O cara pregava em todos os lugares, no Brasil e no mundo. E o que aconteceu? Ele, numa dessas pregações, chegou numa igreja, achou lindo um adolescente, e ele disse para ele: olha, você precisa mandar sua foto no WhatsApp nua, porque é nua que Deus vai tirar as manifestações da sua vida diabólica. Vai tirar da tua, Satanás. Demônio. Um cara desse cheio de demônio, irmãos. Mas a Bíblia diz isso, que Satanás vai se transformar em anjos de luz, como pregadores dessa ordem, para
se aproveitar das gorduras das ovelhas. Interessante, sabe o quê? Que é assim as igrejas desses bandidos. Olha, irmãos, então a corrupção não está apenas lá no setor político, também está no meio das igrejas. Mas isso tudo que está acontecendo é para que nós, como servos do Senhor, possamos examinar as Escrituras Sagradas e saber que é por elas que o Senhor vai nos fazer sábios para viver eternamente, porque senão não vai subir não. Nem pense que vai, porque não vai. É tanto que o Senhor diz isso. Então nós precisamos, os paizinhos, se tem algum dessa ordem aqui dentro, por favor, comece a corrigir sua vida. Comece a ter autoridade. Aprenda com Cornélio sem ser crente ainda, porque ele ainda vai se converter. Então, irmãos, ele liderou a sua casa para buscar a Deus e buscar a sua família de maneira piedosa. Você tem que ensinar para o seu filho. Meu filho, minha filha, só quem pode lhe abençoar é Deus. Só quem pode abrir as portas para você, minha filha, é Deus. Meu filho está desempregado, o bichinho, Samuel. E eu digo, meu filho, cadê ele? Estou por aí, negão. É o baterista, pequenininho. Hein? Tá, né? Ele está desempregado. Eu digo para ele, Deus é quem vai lhe abençoar. É Deus. Agora você saia do Oriente para o Ocidente, deixando o currículo, se esforçando, estudando e, acima de tudo, de joelho no chão orando, porque o Deus da glória, além de te abençoar, Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Tanto ele, como foi com o Manu, como foi com o Gabi, do mesmo jeito. Mas não dizer, não, minha filha, vá agora, fique em casa, que você vai conseguir as portas. Pode até abrir, mas vai configurar na mente do filho o distanciamento de Deus. Então, irmãos, Cornélio era um sacerdote do seu lar. Cornélio era um sacerdote do seu lar. Amém? Era o sacerdote, não era só o mantenedor, não. Era aquele que conduzia sua esposa, seus filhos para orarem, falar com Deus. Preste atenção nisso. Muitos homens e muitas mulheres, eles ganham medalhas fora de casa. Quando eles, dos portões da sua casa para fora, eles ganham medalha. Doutor não sei de quê, doutora não sei de quê, pós-doutoranda não sei de quê. Tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 empregos. Tem gente que tem 39 empregos. Eu não sei como é que consegue trabalhar com tanto emprego. Às vezes nós que só temos um, é uma barra, né, Adriano? Para a gente, né? Né, Igor? É uma barra, só com um para dar conta, cobrança em cima. Imagina, tem 39 empregos, irmão. E ganha medalha mesmo, são os medalhões mesmo, são show, pessoas extraordinárias. Amém por isso, amém. Agora dos portões para fora. Agora tem homens e mulheres que do portão da casa para dentro é um fracasso, irmãos. É um fracasso. É um fracasso como pai, como mãe, sabe, como orientadores. Chega em casa, parece que chegou num paraíso. Quando deve muito bem administrar com muita prudência. A palavra do Senhor. Claro, se for crente, né? Claro, se for crente. Porque se não for, aí pode viver de todo jeito. Se não for, mas se for crente, aí tem que agir dessa maneira. Quem era Cornélio? Cornélio era um homem que estava buscando a Deus. Diz o texto que Cornélio estava buscando a Deus. Todo dia ele buscava a Deus. E quando ele buscava a Deus, nas suas buscas diárias, Deus foi quem o encontrou.
Foi Deus que encontrou ele. Porque ele orava todos os dias ele orava. Mas aí, o que diz o texto, que Deus foi quem encontrou ele. Ele estava na sua oração às 3 horas da tarde, porque hora nona corresponde às 15 horas. Interessante, né? Bem próximo da hora que o Senhor foi crucificado. Mas não vamos olhar para isso agora. Então, irmãos, Pedro agora ele entra nessa história de Cornélio. Pedro entra nessa história. Pedro agora passa a ser esse instrumento nas mãos de Deus para ser usado para pregar a palavra. No capítulo 11, é claro, quando Pedro, fazendo a sua defesa diante dos judeus, porque ele agora tinha ganho um gentil e a família toda desse gentil para Cristo, os judeus ficaram virados. Por quê? Porque o judeu não aceitava. Olha, irmão, havia um pensamento no meio dos judeus que dizia assim: se um judeu for passando e tiver uma mulher gentia dando à luz, o judeu não ajuda no parto, que é para não nascer mais um gentil. Você sabe o que é isso, irmão? Preconceito com pessoas. E aqui, Pedro está lá, chega cansado, entra na casa de Simão Curtidor, que era convertido e dava suporte ali na base do Mediterrâneo, na parte baixa de Jerusalém. E Pedro chega para descansar de uma das atividades missionárias dele, com mais 6 homens cristãos, e ele vai, e ali Deus se revela para ele, mandando um lençol que vinha do céu, mandando ele comer aqueles animais de pata rachada. E ele, com base na lei, no livro de Levítico, no capítulo 11, você lê em casa que você vai entender, que o judeu podia comer ave, podia comer, inclusive, animais que rastejavam, insetos eles podiam comer também, mas só aqueles insetos que tinham perna longa, inseto que pequenininho, com pata pequena, não, ele tinha que ser aqueles bichos que pulavam assim, podia comer. Gafanhoto, podia comer. Até gostoso gafanhoto, um pouquinho de ketchup em cima, uma delícia. Deixa para lá. E o Espírito de Deus agora, quando Pedro acorda, com aquela voz: olha, não chame nada imundo daquilo que eu purifiquei. Não chame nada de imundo, Pedro. Porque ele disse: Senhor, esses animais imundos eu não como. Eu não como esses animais imundos. E Deus diz: olha, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. O que quer dizer isso, irmãos? O que quer dizer isso para Pedro agora? Pedro era judeu. E ele diz: não, Senhor, eu estou com base na lei. Eu estou com base na lei. Ele aprendeu na lei. Só que ele estava falando, não era com a lei, com o mandamento. Ele estava falando com o Senhor do mandamento. Com o Deus que criou o mandamento. E o Deus que criou o mandamento, Ele é acima de todas as coisas. Pedro precisava entender isso. E aí ele acorda, quando ele acorda com a fome, que ele estava com fome quando foi dormir, foram preparar comida para ele. E ele acorda e quando chega tem 3 homens lá na frente batendo, 2 servos e um soldado, também piedoso, todos 3. E aí, irmãos, Pedro, ele começa a conversar com o Espírito Santo. Presta atenção, Pedro agora começa a interagir com o Espírito Santo, que ele precisava entender a mensagem de Deus. É isso que o servo de Deus ele deve fazer, de joelhos, andando, conversando com Deus. Senhor, me mostra a tua palavra, me revela para que eu seja um homem segundo o teu coração. Segundo o teu coração, irmão. Para a gente ser segundo o coração do mundo, não faça isso não. Volte para a sua casa, pegue sua Bíblia e vá para casa. Mas aprendamos com Pedro. Pedro agora ele sai daquela visão, daquele êxtase que ele teve, mas sai questionando com Deus, conversando com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo revelasse a ele. Aí ele sai daquela oração, entende a voz: não chame isso de imundo, aquilo que eu purifiquei. Ele sai, quando chega alguém batendo na porta, ele abre, quando abrem, são 3 homens, e narra tudo isso aqui que aconteceu na vida de Cornélio. Ele tinha que obedecer, porque era um centurião. E então agora o Espírito Santo agora diz a ele: olha, os homens, olha, Cornélio teve uma visão de que o anjo de Deus, quando ele estava orando,
apresentou-se para ele em direção a Cornélio, disse que procurasse um homem chamado Pedro, que estava na casa de Simão Curtidor. Como é que Deus sabe disso, irmão? Porque Deus tem o controle de tudo. Foi isso que o anjo disse. Está na casa de Simão, deu o endereço. Não precisa não, GPS não, porque o Espírito Santo diz como você ser guiado sobre a terra. Tem gente que vai pelo GPS e cai justamente na mão do bandido. Não mete bala. Quantas pessoas já morreram porque foram no GPS errado? Mas o Espírito Santo ali entende a primeira parte, aí entenda a segunda. Não, nós vamos, mas só vamos amanhã, porque eu estou com fome, tenho que dar de comer a jurema. Jurema certamente era uma lombriga que ele tinha, que tem que dar de comer a jurema. Senão deixa eu dar de comer a jurema. Ele comeu, mas nós só vai amanhã, porque ele tem que andar 50 quilômetros. Então ele vai no outro dia. Então ele passa 4 dias entre lá para cá e de cá para lá. E quando Pedro chega lá, quando ele entra na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha, irmãos. Por que Cornélio se ajoelha? Porque Cornélio não era crente ainda. Cornélio não era crente. Talvez você ia fazer a mesma coisa. Se um anjo você estivesse orando e um anjo dissesse, olha, fosse na sua direção e disse, olha, você vai procurar Pedro, um homem chamado Simão Pedro, que está lá na casa de Simão Curtidor, em Jope. Ele está lá, você manda 2 soldados, ou manda homens lá à procura dele. Se Deus dissesse isso para você, e quando esse homem chamado Pedro chegasse na sua casa, se você como pagão, você ia se ajoelhar também na frente dele. Quando ele se ajoelhou, Pedro levantou ele e disse, não faça isso, porque eu sou homem igual a você. Ou seja, não existe ninguém melhor do que ninguém. Às vezes a gente está no meio da igreja, a gente se acha melhor. Talvez porque a gente tem uma condição melhor, ou porque e os outros que às vezes não têm condições, passam dificuldade na igreja, ficam olhando os outros como se fosse superior. Então tire isso do seu coração, porque isso não é Deus que está colocando isso no seu coração. São as suas próprias frustrações. Porque o nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Às vezes a gente está assim. Porque a gente tem um empreguinho melhor e começa a dizer, eu sou eu e o povo é o povo. Quem dizia isso era Enoque Pelagio. Que já partiu para a eternidade. Mas ele que dizia isso. Eu cresci ouvindo Enoque Pelagio dizendo isso. Eu sou eu e o povo é o povo. E tome pau no povo. Então, irmãos. Ora, se um anjo desce do céu e diz para Cornélio. Cornélio, chame Pedro porque ele tem palavras para você. Puxa vida, então é o cara. Pedro é o cara. Pedro é o super. O Deus mandou um anjo aqui dizendo que ele é quem tem palavras para mim. É porque Deus, quando ele faz as coisas, irmão, ele está ensinando de várias maneiras. Pedro precisava aprender também. E Pedro entende a segunda parte. Quando ele vê aquele homem temente a Deus, se ajoelhando na presença dele, se levanta, meu filho. Quando ele olha, vê aquele homem reunir a sua casa todinha para ouvir o quê? A palavra de Deus. Ele reuniu a sua casa para ouvir sobre Deus. Concluindo, o Evangelho da Paz, como diz o versículo 36 do capítulo 10, não faz distinção de pessoas, nem judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher, nem pobre, nem rico, nem religioso e nem ateu. Ah, eu sou ateu. Se Deus quiser salvar você hoje, Ele lhe salva. Se Ele quiser salvar você amanhã, Ele lhe salva, porque Ele é Deus e Senhor. Ele que sabe o que faz. O que Ele quer é que nós preguemos a palavra do Senhor com autoridade, como diz. Então não há doutor, não há analfabeto. Não há. Somos um. Deus salva quem Ele quer. Deus salva quem Ele quer. Então, irmãos, Cornélio, ele era todo esse cara extraordinário. Qual era o problema dele? É que Cornélio ainda não era salvo. E Deus salvou a vida de Cornélio.
A Bíblia diz que Pedro ainda estava pregando a palavra e o Espírito Santo de Deus desceu sobre Cornélio e sobre a família de Cornélio. Deus salvou, foi todo mundo de uma vez só. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Olha, irmãos, é possível a gente dizer sim. Quem diz isso é Hernandes Dias Lopes. Ele diz que um homem, ele pode dizer sim. Homem ou mulher, pode dizer sim. Um homem ou uma mulher pode dizer Senhor. Pode dizer. O que o homem ou uma mulher não pode é dizer não, Senhor. Um homem pode dizer não. Um homem pode dizer Senhor. Ele só não pode dizer não, Senhor. Não, Senhor. Ele não pode dizer. Foi o que Pedro disse. Quando Deus disse, mata e come, ele disse, não, Senhor, não, Senhor. Deus poderia ter dado uma surra nele ali naquela hora. Mas ele não fez isso. Ele foi ensinando a Pedro, dando por pedaço para ele compreender e entender a revelação do Senhor. Outro ensino belíssimo é que Cornélio, assim que ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu. Imediatamente ele pegou 3 homens, 2 servos e um soldado, mandou para lá. Pedro, assim que Pedro também, em Jope, quando Pedro sabe da mensagem de Deus, da boca daqueles 3 homens que chegaram na sua casa, aqueles 3 mensageiros, imediatamente ele comeu, descansou e no outro dia de manhã ele seguiu viagem. Obedeceu imediatamente. E aí, a obediência é algo fundamental na relação de um homem com Deus. Se Jesus é verdadeiramente o Senhor, nós só podemos dizer sim a Ele. Só podemos dizer sim. E obedecer às suas ordens e ao seu chamado. A bela salvação que o Senhor nos deu, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos.